Boa noite a todos. Hoje é sexta-feira. Quem está falando é o Peralta. Vamos lá dar um início ao nosso bate-papo aí, para a gente ver o que aconteceu no mercado essa semana e principalmente comentando o fechamento de hoje. Vou utilizar gráficos semanais de novo, que eu acho que fica mais limpo para que todo mundo entenda os movimentos do mercado. Se vocês notarem bem, eu acho que não há muita dificuldade em notar que o Ibovespa está em tendência de baixa. Olhando o gráfico semanal, isso fica bem claro. Topos mais baixos, fundos mais baixos, tendência de baixa. A gente pode inclusive traçar uma linha de tendência de baixa. Você pode incliná-la um pouquinho, botando ela mais inclinada ou menos inclinada, mas é uma linha de tendência de baixa, exatamente aqui nessa região. A média 21 segue apontando um pouquinho para baixo, os preços se encontram abaixo da média 21, o que torna operações de compra bem arriscadas. O mercado continua congestionado entre 66 mil pontos, na faixa de 65.800 e 68.200 pontos. Esse movimento de rompimento de 68.200 pode levar o mercado a testar então essa LTB e aí definir o futuro dele. O Dow Jones, vamos dar uma olhada no Dow. O Dow Jones no semanal, ele se manteve acima da média 21 ascendente, perdeu uma linha de tendência de alta mais inclinada, que é essa em rosa aqui. Caso haja o rompimento do fundo anterior, do topo anterior, desculpe, a gente vai ter que passar essa linha de tendência para cá. Enquanto esse topo anterior não foi rompido pela lei da análise técnica, essa linha de tendência de alta não pode ser deslocada. Se a gente botar no gráfico diário, pode ser que isso seja simplesmente, para quem conhece, um pullback, a linha de tendência rompida. Vamos lá, olha lá. Perdeu a linha de tendência, está voltando para fazer um pullback sem romper topo anterior. Eu botei aqui 4 ou A, porque se for uma 4, o mercado vai fazer o zigue-zague, vai seguir subindo. Se for uma A, ele fez a A para baixo, está fazendo a B para cima e vai fazer a C para baixo. Só o tempo vai poder dizer a formação desculpa, de um zigue-zague que vão poder mostrar isso. Gráficos interessantes do dia de hoje, vamos dar uma olhada aqui. Seria o gráfico da Brasil Telecom. Olha o que eu sempre falo de a gente sempre buscar papéis, principalmente no gráfico semanal, que estejam com a média 21 ascendente. Olha, repara que o papel rompeu o topo anterior, voltou, fez um pullback no suporte de preço em 12,40 em cima da média 21 ascendente. Esse papel é um papel que tem altíssima chance de subir, né? Num mercado que a maioria dos papéis, os preços se encontram abaixo da média 21, isso é um papel que deu uma belíssima chance de se aproveitar. Um outro papel do mesmo setor que também deu essa chance hoje, rompeu hoje, foi a Telemar, que aqui nesse momento aqui, olha, nessa semana aqui, nesse período aqui, ela rompeu esse topo anterior, desconfigurando. Então aqui ela já tinha feito, vamos botar aqui, ó, ela já tinha feito aqui um fundo mais ou menos no mesmo nível, o que você a partir desse momento então começa a questionar se a tendência não mudou, porque se a tendência é de baixa você tem que ter topos e fundos mais baixos. Se você fez um fundo no mesmo nível, é sinal de que provavelmente a tendência pode ter mudado. O movimento que se seguiu a isso foi uma alta que rompeu o topo anterior, retornou, suporte acima da média móvel 21, rompeu resistência. Projeção desse papel aqui, se a gente usar, olha, é um papel que projeta 29,60, no final do movimento 33,45. Compra desse papel, a gente vai ter que torcer para a semana que vem ou nos próximos dias ela recuar até a faixa de 27,22. Não é raro haver um pullback e a resistência rompida. Na faixa de 27,22 acho um excelente papel para compra. Um outro papel interessante seria a VEG3. Papel hoje da mesma maneira, apesar de que, reparem que esse papel, apesar de ele ter rompido um suposto pivô de alta, mas reparem que esse rompimento foi feito abaixo da média móvel 21.
O ideal é que sempre o zigue-zague se faça acima da média móvel 21, como aqui nesse nível, olha. Esse ponto de compra em VEG aqui foi um excelente trade, ó. Na compra ali na faixa de R$17, e aí se você usar o Fibonacci para pegar o movimento, olha, você vai ver que chegou bem perto. Quem comprou aqui teve uma lucratividade absurda, algo em torno de quantos por cento? Vamos ver se a gente consegue medir isso aqui. Como eu falei, o cursor fica meio lento quando a gente usa o programa, mas olha só, rentabilidade de mais ou menos 35% em 35 dias, isso é fantástico. Então o melhor movimento é sempre feito acima. O ideal é que o preço rompa a média 21, volte a fazer o pullback na média e volte a subir. Essa aqui é a grande compra. Isso é uma compra um pouco arriscada, mas a princípio é entrada do papel, porque está rompendo o topo anterior. Você está rompendo e fechou acima do topo anterior, abaixo dessa LTB. Se o movimento continuar subindo, ele pode fazer um movimento parecido com esse, de romper a média móvel 21, voltar a fazer um pullback na média. Então a gente vai entrar comprando. Traders mais agressivos compraram parte da posição hoje. Em termos de papel que podem estar fazendo um fundo, nem que seja um fundo de curto prazo, um papel interessante, na minha opinião, acho que o papel mais interessante do mercado aí talvez seja a Confab. Olha, a Confab tem uma projeção do pivô na faixa de 4,54, tem um suporte de preço na faixa de 4,40, um outro suporte em R$3,80 a R$4. O papel se afastou muito da média 21, foram quase 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, quase 10 semanas de queda. O papel pode ter um repique forte, é um papel interessante para se montar posição. A empresa é boa, principalmente investidores. Um outro papel que também merece atenção para um repique forte, Cyrela. O papel caiu muito, chegou num ponto de suporte na faixa de 15,08, deixou um martelo. Esse já deixou uma figura com o que a gente chama de narrow range bar, que são barras com um corpo muito pequenininho, que é pouca volatilidade do mercado, diminuição da pressão de venda. Existe um suporte aqui na faixa de 13,71 de Fibonacci. A média 21 está passando em R$19, para vocês terem uma ideia, dá mais ou menos quantos por cento aqui, ó, 30% de afastamento da média. É um papel que eu acho interessante para se ficar comprado. Qual é a operação que a gente pode fazer em cima de Cyrela, tá? A operação que a gente recomendaria, lógico, uma operação muito agressiva, ok? Muito agressiva mesmo. Seria a gente comprar o rompimento na semana que vem da máxima dessa semana de hoje, com stop na mínima, e objetivando chegar mais ou menos aqui à média de 21 períodos ou um pouco menos. Acho que um ganho contra a tendência, um ganho de 15% já é um grande ganho, né? Se a gente botar um gráfico que tem uma média 9, uma média 21 e uma média de 40, ou 9, 20 e 40, no mínimo esse papel poderia testar aqui a média na faixa de R$17. Isso já são R$2, que dá mais ou menos 15% de valorização. Para um trade contra a tendência é interessante. Do ponto de vista, vamos dar uma olhada em blue chips, pelo menos os blue chips que eu acho interessante, apesar de que nada aconteceu de diferente. Gerdau continua na congestão, se perder 20 na faixa de 25,80 pode ter uma queda mais forte. Traders mais agressivos montaram posição aqui com stop abaixo desse suporte. A Vale aí que está envolvido ultimamente com troca de comando, entre outras coisas. Vamos dar uma olhada aqui no gráfico semanal de Vale. Às vezes fica lento, como eu falei, por problemas no programa que torna o Profit Chart lento. O papel perdeu linha de tendência de alta, bateu no primeiro suporte de Fibonacci em 44,70, subiu, pode ser que suma mais um pouquinho, de repente fechar esse gap ou testar essa faixa aqui. Olha, aqui nós temos uma... Vamos ver se eu consigo botar essa linha aqui no local. Como eu já disse, é muito difícil. Eu acho que se o papel chegar na faixa aqui de R$48, é uma bela venda para esse papel alugada ou uma trava de baixo em Vale.
Bom, eu acho que os papéis realmente interessantes do dia foram esses papéis. Como eu disse, existem pouquíssimos papéis acima da média móvel 21 no semanal, raríssimos papéis, e todos esses papéis já se afastaram, tiveram ciclo altistas que levaram esses preços para longe da média 21. Com isso, apesar da gente comprar papel no gráfico semanal que esteja acima da média 21, o ideal é que esse papel esteja em pullback a essa média. E praticamente hoje nenhum papel se encontra em pullback à média móvel 21. Então todas as operações são operações muito arriscadas, operações de tentativa de compra de fundo, são operações possíveis, mas o trader tem que estar ciente de que são trades muito arriscados. Uma boa noite a todos. Segunda-feira eu volto aí comentando o mercado com vocês. Um abraço.